Viajar no tempo é possível. O que diz a física? Eu vou te dizendo que, como estudante de física, eu te digo, na prática, sim. Nós viajamos no tempo a cada segundo para frente, para o futuro. O segundo que é agora não é depois. Então nós estamos viajando no tempo, com velocidade estratosférica, com a Terra atrás do Sol e o Sol correndo muito dentro do espaço sideral. Mas viajar no tempo é possível? O que diz a física? Nós vamos dizer na prática para o passado. E olha que Einstein dizia que existia uma possibilidade. Nós vamos falar algumas coisas sobre isso, porque realmente o tempo ele é relativo. Não existe passado, presente para o futuro. É tudo uma coisa só mesclada. Então vamos entender exatamente o que dizia essas pessoas e como nós podemos entender esse tema que é fascinante da ciência. Viajar no tempo. Mas eu adoro. Poder andar para frente e para trás no tempo seria fascinante, mas será que é realmente possível? É lógico que a resposta aqui vai ser não. Mas as pessoas estão pesquisando sobre isso. Michael Marshall, da BBC Future, 18 de novembro de 2023, é nova. A série Doctor Who, sem dúvida, é uma das histórias mais famosas sobre viagens no tempo. Ao longo de uma máquina do tempo de H.G. Wells e da trilogia De Volta para o Futuro, Doctor Who, que completa 60 anos em 2023, explora as tentações e os paradoxos de visitar o passado e se aventurar no futuro. Na série de TV, o Doutor viaja pelo tempo na TARDIS, uma nave sofisticada que pode ir a qualquer lugar no tempo e no espaço. A TARDIS ficou famosa por desafiar nossa compreensão do espaço físico, já que a nave é maior por dentro do que por fora. E a TARDIS tem também uma aparência única. Uma falha no sistema de camuflagem fez com que ela assumisse a forma de uma antiga cabine telefônica policial britânica e não conseguisse mais mudar seu aspecto. Na série, a função de camuflagem é de chamar circuito camaleão, um erro lamentável, já que os camaleões mudam de cor principalmente para avisar uns aos outros, não como disfarce. De qualquer forma, por mais que as viagens no tempo possam ser importantes para Doctor Who, a série nunca tenta basear nas capacidades da TARDIS em nada que se assemelhe à física do mundo real. Seria estranho reclamar disso, afinal Doctor Who pretende ser um conto de fadas sem se basear na ficção científica realista. E o mundo real? Será que algum dia conseguiremos construir uma máquina do tempo e viajar para o passado distante ou ver nossos tataranetos no futuro? Exatamente essa é a tataranetos. Está escrito aqui. Para responder a essa pergunta é preciso compreender como realmente funciona o tempo, algo que os físicos estão longe de conhecer com certeza. A velocidade do tempo. O que podemos afirmar com a convicção no momento é que viajar para o futuro é possível, mas voltar ao passado pode ser extremamente difícil ou absolutamente impossível. Vamos começar com a teoria da relatividade de Albert Einstein, 1879-1955. Ela descreve que o espaço, o tempo e a massa e a gravidade. Uma conclusão fundamental da teoria da relatividade é que o fluxo de tempo não é constante. O tempo pode acelerar ou andar mais lentamente, dependendo das circunstâncias. É a gravidade aqui, eu vou dizer a vocês. É aqui que podemos entrar na viagem do tempo. Ela é cientificamente precisa e existem repercussões no mundo real, afirma a astrofísica Emma Osborne, da Universidade de Nova York, no Reino Unido. O tempo passa mais devagar, por exemplo, se você viajar em uma alta velocidade, embora seja preciso chegar perto da velocidade da luz para observar efeitos significativos. Tal fenômeno gera o paradoxo dos gêmeos, em que um dos dois gêmeos idênticos se torna astronauta e sai em disparada pelo espaço perto da velocidade da luz, enquanto isso o outro irmão permanece na Terra. O resultado é que o astronauta irá envelhecer mais lentamente do que o irmão gêmeo na Terra, que mora na Terra. Abre aspas, se você viajar e voltar, você realmente será mais jovem que seu irmão gêmeo, segundo o físico quântico Pavlov Vedral, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Os gêmeos Scott e Mark Cayley viveram essa experiência em 2015 e 2016, quando Scott passou meses no espaço, mesmo não tendo atingido velocidades próximas à da luz. Da mesma forma, o tempo passa mais devagar se você estiver em um campo gravitacional intenso, como um buraco negro. A sua cabeça envelhece mais rápido que seus pés, pois a gravidade da Terra é mais forte nos pés, segundo Osborne. Doctor Who abordou esse fenômeno no final da sua 10ª temporada, no episódio intitulado World Enoch
and Time, o mundo e o tempo suficiente. O 12º doutor e seus amigos ficam presos em uma espaçonave perto do buraco negro. Na frente da nave, mais perto do buraco negro, o tempo passa mais lentamente do que para trás. Com isso, um pequeno grupo de Cybermen, raça fictícia de ciborgues, na parte traseira da nave consegue se transformar em um imenso exército em questão de minutos, do ponto de vista do doutor. Esse fenômeno, esse mesmo efeito na gravidade sobre o tempo também foi incluído no roteiro do filme Interstellar, em 2014. Esse filme é sensacional. No nosso dia a dia, esse efeito da teoria da relatividade são pequenos demais para podermos observá-los, mas esses afetam os satélites que usamos para orientar como GPS, sistema de posicionamento global. Os relógios no céu andam mais rápido que os relógios na Terra e precisam ser constantemente acertados, segundo Osborne. Se não acertássemos, o Google Maps apresentaria erros de cerca de 10 km por dia. E quanto ao passado? A teoria da relatividade indica que é possível viajar para o futuro, e na verdade não precisamos nem mesmo de uma máquina do tempo, precisamos apenas viajar na velocidade próxima à da luz ou passar algum tempo em um imenso campo gravitacional. Na teoria da relatividade, essas duas ações são essencialmente equivalentes. Das duas formas, você irá atravessar um período do tempo subjetivo relativamente pequeno, enquanto décadas ou séculos se passam no universo. Portanto, se você quiser observar o que irá acontecer daqui a centenas de anos, aqui está a receita. Mas viajar ao passado parece extremamente mais difícil. Pode ser possível ou não, segundo o físico teórico Barack Chosney, da Universidade Brock and St. Catharines, no Canadá. Abre aspas, no tempo, os conhecimentos que temos são simplesmente insuficientes, possivelmente teorias insuficientes. A relatividade oferece algumas opções para viagens para trás no tempo, mas elas são muito mais teóricas. As pessoas ficam presas em nós, tentando encontrar formas de redisposição no espaço-tempo para fazer com que a viagem ao passado seja possível, segundo a cosmóloga teórica Kate Mack, do Instituto de Física e Teoria Perimeter, de Waterloo, no Canadá. Uma forma é criar uma curva de tempo fechado, um caminho através do espaço e do tempo que volta ao princípio sobre si mesmo. Uma pessoa que seguisse em caminho acabaria se encontrar de volta ao mesmo tempo e lugar de onde começou. O filósofo matemático austríaco Kurt Gödel, 1906-1978, publicou uma descrição matemática desse caminho em um estudo em 1949. Muitos outros autores seguiram dele desde então, mas esse não parece ser um caminho promissor por muitos motivos. Não sabemos se isso existe em algum lugar do universo, afirma Vedral. Na verdade, é algo puramente teórico, não existem evidências. Também não está tão claro como isso pode ser feito. Mesmo se tivéssemos poderes tecnológicos muito maiores do que temos atualmente, parece improvável que conseguíssemos criar curvas de tempo fechado de propósito, afirma a filósofa Amy Edland, da Universidade de Kepner, na Califórnia, nos Estados Unidos. E segundo Vedral, mesmo se pudéssemos, não iríamos querer fazê-lo. Você estaria literalmente repetindo exatamente a mesma coisa inúmeras vezes, afirma ele. Doctor Who exibiu uma configuração parecida no clássico episódio Heaven Sent, enviado ao paraíso da 9ª temporada da série. Nele, o 12º doutor vive as mesmas horas repetidas inúmeras vezes por bilhões de anos, mas não havia uma curva do tempo fechado, apenas um uso repetido de um aparelho de teletransporte. Cordas cósmicas e buracos de minhoca. Esse também é tema legal. Em um estudo em 1991, o físico americano Richard Gott apresentou uma descrição matemática de um cenário similar. Nele, duas cordas cósmicas se moviam uma para trás da outra, em direções opostas. Segundo seus cálculos, isso criaria curvas de tempo fechado em torno das cordas. Parece uma solução viável, mas onde podemos encontrar um par de cordas cósmicas? Elas são fenômenos hipotéticos que podem ter se formado logo no início do universo, segundo algumas teorias, mas até agora nenhuma foi encontrada. Não temos razões para acreditar que as cordas cósmicas existem, diz segundo Mark. E mesmo se existirem, encontrar duas telas se movendo livremente em paralelo seria um golpe de sorte inacreditável. Não temos razão para acreditar que isso pode acontecer, afirma ela. Mas a teoria da relatividade oferece outra possibilidade, os buracos de minhoca. Teoricamente, é possível dobrar o espaço-tempo como se fosse uma folha de papel.
Poderíamos então perfurar um túnel através do espaço-tempo para criar um atalho entre duas partes separadas por longa distância. Os buracos de minhoca teoricamente são possíveis na relatividade geral, segundo Vedral, mas aqui os problemas novamente se acumulam. Em um primeiro lugar, não temos evidências de que um buraco de minhocas realmente existam. Foi demonstrado matematicamente que eles podem existir, mas sua existência física é uma outra questão, afirma Osborn. E se eles realmente existem, sua vida incrivelmente será curta. Muitas vezes, os buracos de minhoca são descritos como dois buracos negros que se uniram, segundo Osborn. Por isso, o buraco de minhoca teria um campo gravitacional incrivelmente intenso. Ele desabaria sob sua própria gravidade. Os buracos de minhoca realmente também teriam um tamanho microscópico. Seria impossível colocar uma bactéria dentro deles, que dirá uma pessoa. Teoricamente, esses dois problemas podem ser resolvidos, mas à custa de uma enorme quantidade de algo conhecido como energia negativa. Ela pode ocorrer na menor escala absoluta dentro dos espaços menores que a dos átomos. Um campo de energia deve ter energia geral positiva, mas pode haver minúsculos bolsões de energia negativa no seu interior, segundo Osborn. Seria preciso fazer com que esses dois minúsculos bolsões de energia negativa local se expandissem, explica ela. Não acho que seja possível de nenhuma forma. Vedral acrescenta que não parece ser uma proposta muito realista. As lições e as dúvidas da física quântica. Até aqui falamos sobre as viagens no tempo com base na relatividade, e quando a outra grande teoria do universo, a mecânica quântica. Enquanto a relatividade descreve o comportamento de grandes objetos como seres humanos e galáxias, a mecânica quântica descreve o mundo muito pequeno, particularmente partículas menores que átomos, como elétrons e fótons, e é nessas escalas muito pequenas as formas de recuperação da física confundem as nossas intuições. Uma das observações curiosas que surgiram da teoria quântica é a não localidade. Uma alteração no estado de uma partícula em um local pode influenciar instantaneamente outra partícula, entrelaçada em outro lugar. Einstein chamou este fenômeno de ação fantasmagórica à distância. Tal fenômeno já foi demonstrado experimentalmente várias vezes. Uma pesquisa vencedora do Prêmio Nobel segundo Emily Edlen. Muitos físicos não estão nada satisfeitos com a possibilidade da não localidade, afirma ela. Isso porque para o efeito de seja instantâneo, a informação deve ser transmitida de um local para o outro em uma velocidade maior que a velocidade da luz, o que supostamente é impossível. Em resposta, alguns físicos propuseram formas alternativas de interpretar esses experimentos, e essas interpretações eliminam a não localidade, não interferem na nossa compreensão do tempo. Em vez de ter um efeito não local instantâneo, você simplesmente enviaria o seu efeito para o futuro em algum ponto. Ele daria meia volta e retornaria para o passado, explica Adlan. Parecia algo instantâneo, mas na verdade o efeito teria viajado para o futuro e voltado. Essas interpretações podem introduzir a retrocausalidade, ou seja, eventos futuros causando efeitos no passado. É uma explicação que contraria a nossa intuição. Nós imaginamos que os eventos acontecem em linha reta do passado até o presente e então para o futuro, mas essas peculiaridades configuram configurações quânticas das informações podem viajar para o futuro e então voltar para o passado. A primeira questão a ser observada é que essa interpretação dos experimentos está longe de ser universalmente aceita. Muitos físicos quânticos defendem a introdução da retrocausalidade. É tão perturbador quanto a não localidade, ou até então pior. Mesmo se a retrocausalidade for real, ela provavelmente não irá nos transformar em senhores do tempo. Para Adlan, a retrocausalidade não é bem a mesma coisa que a viagem no tempo. De um lado, todas as nossas observações sobre a não localidade envolvem quantidades minúsculas de partículas. Aumentar a sua escala para o tamanho humano, ou mesmo para algo menor, como uma folha de papel, seria um enorme desafio. Segundo Adam, até mesmo enviar uma mensagem para o passado é impossível. A retrocausalidade é camuflada muito especificamente pela sua forma de implementação. Para compreender melhor a questão, pense em um experimento. Vamos supor que João realize uma medição no laboratório, mas o seu resultado depende de uma medição que Beth irá fazer mais tarde. Em outras palavras, o experimento de Beth no futuro controla o resultado do experimento de João no passado. Mas isso só funciona se o experimento de Beth destruir todos os registros de que João fez e observou. Em certo sentido, você meio que estaria enviando um sinal para o passado, mas apenas destruindo todos os registros de tudo que aconteceu, explica Adlan.
você não conseguiria fazer uso prático disso, pois precisaria necessariamente destruir os registros da realização e o envio daquele sinal. É isso que acontece. Na nossa compreensão atual do universo, podemos potencialmente viajar para o futuro, mas visitar o passado pode ser completamente impossível. A única lacuna restante é o fato de que estamos nos baseando em teorias incompletas. A relatividade e a mecânica quântica funcionam muito bem para certos aspectos do universo, mas elas não estão compatíveis entre si. Ou seja, precisamos de uma teoria mais profunda que unifique as duas, que ainda não foi desenvolvida, mesmo depois de décadas de esforços. Enquanto não tivermos essa teoria, não podemos ter certeza, afirma Barak Rosnay. É claro que existem outras formas de analisar essa questão, no tempo necessário para ler essa reportagem. Por exemplo, você já viajou cerca de 7 minutos, por isso, seja bem-vindo ao futuro, mas foram mais, quase 20 minutos. Muito bem, uma reportagem completa, interessantíssima da BBC Future, aqui para vocês na leitura com um pouquinho de interpretação e um pouquinho da reação sem tirar o sentido dela.